1 a Coríntios, capítulo de número 15, versículo 50 por diante. Diz assim a palavra do Senhor: E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Esse texto é bem conhecido da amada Igreja do Senhor. Quando pensamos em trazer uma palavra à igreja, sobretudo no culto de Santa Ceia, nos vêm alguns possíveis temas à mente. Nós sabemos, já estudamos, já meditamos que na Santa Ceia é uma cerimônia que fala do passado, do presente e do futuro. Na Santa Ceia nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo, que Ele efetuou na cruz do Calvário por cada um de nós, para perdão dos nossos pecados, para que fôssemos reconciliados com Deus. Isso fala do passado, mas também fala do presente, pois também a Santa Ceia é uma celebração da comunhão da igreja, uma celebração da comunhão do corpo de Cristo, que nós temos um para com os outros. Também fala do futuro, pois Cristo disse que toda vez que tomássemos o pão e o cálice, deveríamos anunciar a vinda de Cristo até que Ele venha. E nesta noite a palavra que o Senhor colocou ao meu coração, esta que lemos, se encontra no trecho final da primeira carta de Paulo aos Coríntios, em que Paulo vai discorrer um pouco acerca da ressurreição de Cristo. Nós sabemos que a ressurreição de Cristo é uma pedra fundamental de toda a nossa fé. Paulo vai dizer neste mesmo capítulo que se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa esperança. Pois se Cristo não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar. E se nós não vamos ressuscitar, então, como dizem alguns, morreu, acabou, Toda a nossa esperança é vã. Toda a nossa fé se baseia no fato de que Cristo veio ao mundo, mas Ele morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia, e hoje se encontra no céu, à destra de Deus Pai, e intercede por mim e por você. Este é o fundamento da nossa fé. E Paulo, quando ele vai falando a respeito
da ressurreição, ele vai falando de alguns temas importantes da nossa fé, até que ele chega a esse trecho que lemos, do versículo de número 50 até o versículo de número 58. E Paulo vai dizer no versículo de número 50, que lemos: agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O problema que Paulo apresenta nessa passagem é o dilema que toda a humanidade enfrenta. Deus criou a humanidade e a palavra de Deus vai nos dizer que Deus nos cria perfeitos. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas quando o homem peca, ele se distancia de Deus. Quando o homem peca, ele se afasta do projeto original que Deus tinha para ele. E logo vem as consequências do pecado. A Bíblia vai nos dizer em Romanos capítulo 6, versículo de número 23, bem conhecido, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E também vai nos dizer em Romanos capítulo 3 e versículo 23, que todos pecaram e que todos foram destituídos da glória de Deus. Portanto, humanamente falando, é correto afirmar aquilo que alguns afirmam. Mais para frente, nessa mesma passagem, eu vou mostrar que há exceção à regra. Mas alguns dizem aí, uma única coisa é certa na vida, é a morte, né? Todos nós, um dia, vamos fechar os nossos olhos, todos nós, um dia, vamos abandonar este plano terrestre, e isso é decorrente do pecado. Aí Paulo vai dizer que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Quando o homem peca, ele atrai consequências para ele mesmo, para toda a humanidade. O pecado passa a todos os homens. Todos nós somos pecadores, porque nascemos da descendência de Adão. E aquele mesmo pecado nós herdamos. É por isso que Davi vai dizer em um de seus salmos que em pecado me concebeu a minha mãe. Quando ele fala isso, isso significa que a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa nos levará inevitavelmente para a morte. O homem, ele vive com esse dilema, ele vive com essa insatisfação. A morte é uma das questões humanas mais difíceis de lidar. Os ímpios perdem totalmente a esperança. Os ímpios entram logo em uma depressão. Não que o crente esteja isento disso, o crente também passa por isso. Mas nós não nascemos para a morte, nós não fomos criados para morrer. A morte é consequência do pecado. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus colocou a eternidade no coração dos homens. É por isso que a ideia de partir desta terra aflige tantos corações. Há aqueles que, quando pensam em morrer, né, dá logo um frio na barriga, o coração logo acelera. Quando falamos em um parente nosso, até em brincadeira, né? Quando um parente fala que vai partir, parece que os nossos olhos começam a se encher de lágrimas. Tamanha a aflição que esta consequência do pecado pesa sobre nós. Mas Paulo, nesse texto, ele não apresenta apenas o problema, mas ele apresenta a solução definitiva para este problema. Aleluia.
ele vai nos explicar um pouco acerca do que há de acontecer quando Jesus Cristo voltar. Todos nós aceitamos a Jesus Cristo. Os que estamos aqui, penso que não haja em nosso meio nenhum não evangélico, nenhum não crente. Todos nós um dia tomamos a nossa decisão para Cristo. E todos nós, assim espero, aguardamos a vinda de Cristo. E é na vinda de Cristo, é quando Jesus Cristo voltar, que a morte vai ser enfim derrotada, que esta grande aflição da humanidade deixará de existir. É que venceremos, triunfaremos sobre esta consequência do pecado que é a morte. No versículo de número 51, e foi por isso que eu falei da exceção, nos diz que eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando falei alguns instantes atrás que uma coisa é certa na vida e é a morte, Paulo, nesse texto, ele diz: nem todos dormiremos. Esse dormir aqui não é tirar um cochilo, né? Não é deitar-se ao final do dia para descansar do labor, mas trata-se da morte. Tanto em 1 Coríntios 11, quanto em 1 Coríntios 15, quando Paulo fala de dormir, ele está se referindo à morte. 1 Coríntios 11, o texto que fala da Santa Ceia, muito bem conhecido dos irmãos, diz que nós devemos tomar o cálice dignamente. E quando fala a respeito daqueles que tomam o cálice indignamente, ele diz: é por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem. Essa expressão já dormem fala de morte. Seja a morte espiritual daquele que permanece bebendo o cálice indignamente, seja a morte física, como punição em decorrência ao pecado. Paulo está dizendo: por este motivo há entre vós muitos que já dormem. Este dormir fala a respeito da morte. Mas no texto que lemos, Paulo diz: nem todos dormiremos, nem todos passaremos pela experiência da morte, mas todos seremos transformados. Aleluia. Todos nós seremos transformados quando a trombeta tocar. Aleluia. Nós vamos experimentar a tão tremenda e perfeita glorificação dos nossos corpos. Aleluia. Isto é algo maravilhoso, irmãos. O versículo de número 52 diz: num momento, num abrir e num piscar de olhos, ante a última trombeta. Jesus Cristo pode voltar ainda esta noite. Antes de terminar este culto, a trombeta pode soar. E nós, irmãos, se isso acontecer, e glória a Deus, e esperamos que isso aconteça, não passaremos pela morte. Aleluia. Isso é algo extraordinário. Isso é algo maravilhoso. Somente de pensar nisso, irmãos, é algo muito grandioso. Também nos acende um alerta para o que falamos antes, acerca da solenidade da ceia. Quando diz que muitos já dormem. Nós não somos daqueles que dizem que Jesus volta no meio da tribulação, nem daqueles que dizem que Jesus volta depois da tribulação, pois a Bíblia nos diz que o Senhor voltará como um ladrão de noite. O ladrão não avisa a hora que vai roubar a casa. Aleluia. Jesus Cristo pode voltar neste instante. Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. É por isso que nós não podemos dizer como alguns dizem: ah não, quando eu estiver bem velhinho,
eu entrego minha vida para Jesus. Cuidado com isso, viu? Primeiro, você pode nem chegar até lá. Jesus pode voltar antes para você do que voltar para toda a igreja. Isso é algo sério. Mas nós aguardamos que Ele venha a qualquer momento. Nós aguardamos a trombeta tocar a qualquer momento. Como eu disse, esse é um dos 3 pilares desse culto. Cristo disse no capítulo de número 26 de Mateus, que é o texto que lemos na Santa Ceia, Ele disse que eu não beberei novamente deste cálice, até aquele dia que eu beba de novo convosco, no reino de meu Pai. Já imaginou, irmãos, como seria glorioso Jesus voltar em uma Santa Ceia aqui na terra, em um abrir e um piscar de olhos, nós estaríamos no céu e a Santa Ceia ia continuar lá no céu. Que coisa tremenda, irmãos. Não seria o irmão Mateus que ia entregar a Santa Ceia, não. A Bíblia diz que quem vai servir é o próprio Jesus. Aleluia. Que coisa extraordinária, irmãos. Que coisa maravilhosa é aguardar a vinda de Cristo, é aguardar o toque da trombeta. Aleluia. Assim nós esperamos que Cristo volte, que Cristo venha ainda esta noite. Aleluia. Como diz a palavra de Deus, versículo número 53, ele diz: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. A morte não foi a única consequência física para a humanidade. Nós temos a corrupção da nossa carne. Quando nós nascemos, há quem diga que nós já nascemos morrendo, né? Já tem células do nosso corpo se degenerando. A velhice, as consequências da idade chegam para todos, né? Isso é algo que parece que a juventude de hoje envelhece ainda mais rápido, né? Isso são as consequências do pecado. Essa carne é corruptível. Essa carne padece durante toda a sua trajetória aqui na terra. Isso é algo bom para nos refletir, né? Porque algumas pessoas acham que são grandes demais, né? Algumas pessoas acham que, aleluia, a idade não chega, os problemas não chegam. Mas nós somos seres humanos, irmãos. Essa carne que nós somos feitos é corruptível, é falha, é pequena. Uma hora nós adoecemos, uma hora a idade chega, a dor nos ossos chega, né? O cansaço físico chega. Quando a Bíblia nos diz lá no capítulo número 3, né, quando Deus diz o castigo do homem e da mulher, e ele diz ali, né, para o homem: do suor do teu rosto comerás o teu pão. O castigo não foi o trabalho, né? Tem muito preguiçoso que lê esse texto e pensa que o homem não ia trabalhar antes, né? Não, Deus já tinha instituído o trabalho no capítulo 2, né? O trabalho é anterior à queda. Mas quando Deus diz: do suor do teu rosto comerás o teu pão, o que acontece é que agora o homem cansa, agora o homem sente dor, agora o homem tem síndrome de burnout, é até um nome difícil de falar, né? É esgotamento, a mente parece que não consegue se concentrar mais. Você abre a Bíblia, parece que está escrito em aramaico, né? Você diz: meu Deus, eu estou cansado. Começa a cantar o hino da harpa, daqui a pouco no meio está bocejando. Cansaço físico. Isso é consequência do pecado. Quando Deus diz à mulher: com dor terás filhos, não é que a mulher só iria ter filhos após a queda, como alguns interpretam, mas a dor é somente após a queda. A consequência do pecado
É por isso que essa promessa contida no versículo 53 é tão grandiosa. Quando diz que isso que é corruptível irá se revestir da incorruptibilidade. Isso é muito extraordinário, irmãos. Se os irmãos forem atentos ao texto bíblico, verão que às vezes a Bíblia refere-se à salvação em tempos diferentes. Às vezes a Bíblia diz que nós fomos salvos, é algo passado. Às vezes a Bíblia diz que nós somos salvos ou estamos salvos, é algo presente. E às vezes a Bíblia diz que nós aguardamos a salvação, então é algo futuro. Alguém pensa ver contradição nessas três coisas, mas não. Quando você levantou a sua mão, quando você confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, imediatamente você foi reconciliado, imediatamente você foi regenerado, e imediatamente você foi justificado. A cédula onde estava anotada a tua condenação, a consequência do teu pecado foi apagado, foi quitado no momento que você levantou a sua mão. Jesus Cristo te livrou da principal consequência do pecado, a condenação. Mas quando a Bíblia diz que nós somos salvos, ou que nós estamos sendo salvos, a Bíblia também não erra. Porque embora nós hoje sejamos livres da condenação do pecado, enquanto estivermos nesse corpo mortal, essa chaga do pecado sempre vai nos atormentar. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito busca as coisas de Deus, mas a carne busca as coisas que a agradam. Quando lá em Mateus capítulo 26, 41, é bem conhecido, né? Vigiai e orai, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Os irmãos lembram ali daquele contexto, é maravilhoso. Jesus tinha chamado os seus discípulos, 3 discípulos, para orar. Jesus se aparta a uma certa distância, e quando ele volta, estão os 3 dormindo. Um dos 3 evangelistas vai dizer que eles estavam dormindo de tristeza. Isso é algo interessante, né? Talvez você já tenha tido essa experiência, eu já tive essa experiência. Você está tão triste que você diz, eu não vou comer, eu não vou fazer nada. Eu vou dormir, para ver se passa. Às vezes as lágrimas pingam ali no travesseiro, né? Às vezes a gente julga os discípulos, né? Então os discípulos estavam dormindo. Mas às vezes, irmão, só quem sabe a tristeza é quem sente. Só quem sabe a dor, irmãos, é quem sente. Nós seres humanos às vezes olhamos para o próximo assim e dizemos, mas ele está fazendo drama. Nem é isso tudo. Mas só você sabe. A aflição, o sofrimento, a dor, o cansaço, as aflições da sua alma, como disse o salmista no salmo onde o nosso pastor leu, né? Por que estás abatido, ó minha alma? Tem vez que a nossa alma está abatida e nós nem sabemos o porquê. O salmista estava perguntando, por que estás abatido? Eita, hoje eu estou tão triste. Por que tu está triste? Eu não sei dizer, né? Às vezes a gente está assim, mas nós podemos louvar a Deus nesta noite, porque lemos a grandiosa promessa que isto que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. A tristeza vai ficar aqui, a aflição vai ficar aqui, aleluia. As doenças vão ficar aqui, os problemas vão ficar aqui. Isso é coisa terrena, isso é coisa deste plano. Mas quando a trombeta tocar, só vai ser alegria por toda a eternidade. Não vai ter mais lágrima, não vai ter mais dor, não vai ter mais rancor.
não vai ter mais desânimo. Que promessa grandiosa, que promessa extraordinária. A Bíblia diz que quando isso acontecer, versículo número 54, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia. A mocidade canta um hino tremendo, né? Onde está a morte? Aleluia. A tua vitória. Aleluia. Irmãos, esse inimigo que é a morte, há quem diga que é o último inimigo a ser vencido, né? Quando for lançado lá no lago de fogo, ele será vencido. E nós já podemos tomar o que disse Paulo no versículo de número 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já somos, irmãos, vitoriosos. Nós já somos triunfantes. Eu não sei com que problema você chegou aqui. Eu não sei o que aflige o teu coração. Mas, de acordo com a palavra de Deus nessa noite, eu posso afirmar que você é vitorioso. Que você é vitoriosa. Quem sabe você mora até de aluguel, mas no céu tem uma casa de ouro preparada para você. Quem sabe você não tem a melhor roupa para vestir, mas no céu tem veste preparada para você. Quem sabe você não se alimentou bem no dia de hoje, mas no céu você vai se alimentar, e é Jesus Cristo quem vai servir a mesa. Aleluia. Esta é a nossa esperança. Quando você tomar o cálice, aleluia, tome com alegria. Aleluia, tome dizendo: Senhor, eu espero um dia tomar este cálice contigo no céu, na glória, por toda a eternidade. Nós vamos louvar para sempre. Nós vamos estar na presença dele por toda a eternidade. Isso é algo extraordinário. Que tomemos a ceia com alegria, pensando no céu, celebrando o que Cristo fez, celebrando a nossa comunhão, mas ansiando: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, nós aguardamos a tua vinda, vem, Senhor Jesus. Há quem diga, vou encerrar, que a vinda de Cristo não é escapismo, né? Mas a vinda de Cristo é um escape, sim, para a nossa vida, porque o sofrimento vai ficar aqui, porque a aflição vai ficar aqui. No texto de Tessalonicenses, Paulo demonstra a sua própria esperança, quando ele diz: depois nós os que ficarmos vivos. Ele estava se incluindo, nós. Ele tinha esperança já naquele tempo, quase 2000 anos atrás, que Jesus Cristo iria voltar e que ele iria participar. Você tem esperança que Jesus Cristo pode voltar nessa noite? Aleluia, glorifique o nome de Jesus nessa noite, pois Jesus Cristo venceu lá na cruz, e ele em breve vem nos buscar. O que te aflige vai ficar nesta terra, e nós vamos estar diante dele, felizes por toda a eternidade. Aleluia. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.